Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 16. A gente não vai continuar a nossa série sobre os 10 mandamentos, porque eu não estaria aqui de noite hoje, mas eu acabei me enganando que eu estaria na posse de um pastor do nosso presbitério e achei que fosse à noite. Como lá no nosso presbitério tem 3 pastores com o nome de Daniel, veja, são 3 Daniéis. Aí me confundiu todinho. Então, 2 desses 3 estão tomando posse hoje. Aí eu acabei confundindo o da noite, quando na verdade era o outro Daniel que estava tomando posse de manhã. Aí eu tive que estar trazendo uma mensagem da palavra de Deus, não tive tempo de estar preparando um sermão para pregar sobre os 10 mandamentos, tá bom? Então a gente está fazendo esse parêntese aí. Iremos pregar numa próxima oportunidade que tivermos aqui no domingo à noite. Nós retomaremos o sermão, ou os sermões sobre os 10 mandamentos, tá bom? Lucas capítulo 16, o verso de número 19 ao versículo de número 31. Lucas capítulo 16, o verso de número 19 ao 31. É uma parábola que Jesus está contando, parábola denominada de o rico e Lázaro. Alguns colocam aí no título o rico e o mendigo. Lucas capítulo 16, o versículo de número 19 ao versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo nos guie em tudo aquilo que for dito,
Queremos te rogar que o teu Espírito Santo abra os nossos corações para receber a tua palavra, para ser transformado pela tua palavra, para sermos, ó Deus, mais semelhantes a Jesus quando sairmos desse momento de culto, ó Pai. Que tu esquadrinhe o mais profundo do nosso coração, para que tu nos revele o que há em nossas entranhas, que muitas vezes se escondem, para não abrir mão das coisas que muitas vezes nos satisfazem, mas que são desagradáveis a Ti, ó Pai. Sabemos que só através da pregação da Tua palavra fiel, que é a espada de dois gumes, que pode penetrar no mais profundo do nosso coração, que discerne os nossos pensamentos. Nós te rogamos, Senhor, que essa palavra afiada encontre o lugar no nosso coração para retirar tudo aquilo que te desagrada, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. A parábola, denominada de o rico e Lázaro, ela tem uma estrutura extremamente clara. É um diálogo, na verdade, um diálogo com dois acontecimentos. Um que acontece antes e outro que acontece depois. Então, Jesus aqui conta uma história de um momento da vida de dois homens antes e depois, e um diálogo que se dá nessa parábola. Essa parábola, muitas vezes, tem sido vista como, na verdade, não sendo uma parábola, mas uma história real de um acontecimento da época de Jesus. Alguns têm argumentado que isso daqui não é uma parábola. O que seria uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus conta, se utilizando de alguns elementos do cotidiano. Nesse caso dessa parábola aqui, a gente vai ver que é um pouco diferente. Mas, normalmente, as parábolas de Jesus são histórias que Jesus conta do cotidiano para ilustrar verdades a respeito do reino de Deus. Então, ele usa muitas vezes histórias sobre lavouras, sobre reis, sobre servos. Então, histórias do cotidiano da época dele para ilustrar verdades a respeito do reino de Deus. Entretanto, nenhuma parábola de Jesus, o personagem recebe um nome. E essa parábola de Jesus, o personagem recebe um nome, Lázaro. Se vocês forem pegar as mais de 40 parábolas de Jesus, vocês vão ver que sempre que Jesus conta uma parábola, ele diz: certo homem, o semeador saiu a semear, certo rei, certo servo, mas nunca nomeia esses personagens. Então, alguns têm concluído que, pelo fato de Jesus, na única parábola que ele menciona um nome, acontecer isso, é porque, na verdade, não é uma parábola, é uma história real. Era um homem que realmente viveu, pelo menos, ou na época de Jesus, ou em algum momento da história, e que os acontecimentos que se dão aqui é falando a respeito da história desse homem. Entretanto, é bem improvável que o que Jesus esteja contando aqui seja uma história real e não uma parábola. E o que é uma parábola? Mais uma vez, é uma história que Jesus conta do cotidiano, mas que ilustra verdades a respeito do reino de Deus. Não é história real. É elementos do cotidiano que ele pega da sua época para ilustrar verdades a respeito do reino de Deus. A palavra parábola significa colocar ao lado, semelhante. Veja que a parábola parece que vem da ideia de paralelo. Uma coisa que está paralela à outra. Então Jesus contava uma história para colocar em paralelo a respeito das verdades do reino de Deus. Mas por que me parece que essa aqui é uma parábola? Em primeiro lugar, você vai ver que essa parábola, ela se assemelha muito ao início da parábola do administrador infiel. Que é no capítulo de número 16, a parábola anterior a essa, que começa no capítulo 16, o verso 1, ela tem uma semelhança muito grande com o início da parábola do rico e Lázaro. E isso demonstra por que a gente deve concluir que isso é uma parábola e não uma história real. Veja o que diz o versículo número 16, capítulo 16, verso 1. Disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Perceba como começa o versículo de número 19 da parábola do rico e Lázaro que nós estamos lendo. Ora, havia certo homem rico. O início é bem semelhante. Outra questão
é que essa parábola, ela está próxima de diversas parábolas que Lucas está contando. Então, Jesus, ao contar essa parábola, Lucas insere dentro de um contexto de várias parábolas. E, por fim, nenhum hoje estudioso do Novo Testamento vê essa história como uma história real. Todos os estudiosos sérios do Novo Testamento veem isso daqui como uma parábola, como uma história que Jesus conta a respeito das verdades do reino de Deus. Tendo dito isso, é importante a gente observar algumas coisas. A primeira delas é que essa parábola ela é singular, porque é a única parábola que Jesus nomeia um personagem. O nome Lázaro. Mas uma outra coisa que essa parábola tem, que outras parábolas de Jesus não têm, é que essa parábola conta a respeito de história ou de uma história, a sua ênfase maior é sobre uma história do que acontece no mundo por vir. Nenhuma das mais de 40 parábolas de Jesus trata de modo tão detalhado, de modo tão demorado, a respeito do mundo por vir. A gente vê, uma vez ou outra, Jesus falando sobre as verdades do reino de Deus a respeito do futuro, mas a concentração maior, os detalhes que Jesus trata nessa parábola, o torna singular e diferente das demais parábolas que ele contou. É uma parábola que trata não de história precisamente do cotidiano, mas principalmente se concentra do que será na vida após a morte. O tema da nossa mensagem hoje é inversão inesperada. Inversão inesperada. A primeira coisa que podemos observar vai do versículo de número 19 ao versículo de número 22. 2 vidas, 2 mundos e 2 destinos. 2 vidas, 2 mundos e 2 destinos. Veja o que diz o versículo de número 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. É interessante como o autor quer colocar a ênfase na roupa que esse homem rico vestia. O texto diz que esse homem usava uma roupa que era de púrpura. Púrpura era uma cor que era tirado com um sacrifício muito grande. A tinta de púrpura era tirado de molúsculos marinhos. Para você tirar um pouquinho de tinta de púrpura, era necessário, dizem alguns comentaristas bíblicos, que você pegasse mais de 10.000 crustáceos. Para você tirar um pouquinho de tinta. Imagine a sua roupa todinha ser de púrpura. Quanto deveria valer essa roupa? Porque quanto mais trabalhoso é aquilo que você tem, encarece o seu produto. Se para tirar um pouquinho de tinta necessita de 10.000 crustáceos, imagina a roupa toda. Então essa roupa era uma roupa caríssima. Todas as pessoas que usavam essa roupa na época de Jesus, ou eram pessoas ricas, ou pessoas que estavam no topo da sua sociedade. Eram governantes, eram oficiais que estavam no topo do estado daquela época. Então, usar a roupa de púrpura significava extremo luxo, significava riqueza extrema, significava status socioeconômico elevado. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu tinha um desejo muito grande de ter uma camisa de uma determinada marca. Era o meu sonho ter aquela camisa. E às vezes eu conversava com minha mãe, mãe, compra muito caro, eu vou comprar isso daí não vou nada. E eu tenho lá dinheiro para isso. E uma certa feita eu andando na cidade, eu quando estava passando, um cara parou, ele estava com a bolsa nas costas, tirou a bolsa das costas e começou a jogar a camisa no chão, no centro da cidade. Eu parei, um bocado de gente arrodeou, eu disse, o que é isso? Quando eu fui ver, era a blusa da marca que eu desejava. Eu disse, eita, para aí, é a blusa que eu queria, da marca que eu queria. E ele começou a anunciar, 10 reais, 10 reais, 10 reais. Eu disse, meu irmão, 10 reais? Aí veio na minha cabeça, ou esse cara roubou uma carga e está querendo se desfazer rápido, ou essa camisa é falsa. Aí eu
disse, meu irmão, mas roubar ele não roubou não, porque o cara não ia roubar uma carga, ia ficar no meio da cidade, vem comprar. Ele não ia dar esse vacilo não. Eu peguei a camisa e disse, meu irmão, parece original demais, você é original. Isso é Deus me levando a conquistar o meu sonho. Eu disse, rapaz, eu vou dar de cano de ferro, me dê 3. R$10 valia muito mais do que é hoje, porque isso já foi uns 15 anos. Mas ainda assim não era algo extremamente caro. Então eu botei, feliz da vida, Deus estava comigo. Que roupa maravilhosa, que eu tanto sonhei. Usei, minha mãe botou para lavar. Quando minha mãe botou para lavar, eu disse, mãe, cadê a blusa? Ela disse, está ali. Quando eu botei, estava um palmo menor. Na verdade, a blusa era falsa. Mas esse homem aqui, é interessante que o texto bíblico diz que ele usava uma roupa de extremo luxo. E o texto bíblico ainda diz que ele usava isso rotineiramente. Não era algo que ele simplesmente usava em momentos festivos. Sabe? Quando você vai para aquele momento importante, você bota a sua melhor roupa. É a ceia, hoje é dia de ceia, você bota a sua melhor beca. Esse homem, diz o texto bíblico, que ele utilizava a sua roupa rotineiramente. A roupa luxuosa não era para momentos especiais. A sua roupa era tão luxuosa, mas ao mesmo tempo ele era tão rico, que ele usava a sua roupa para ali comprar o pão. E ali falar com o irmão, bateu na porta dele, sai com a roupa. Era algo normal para ele. Ele vivia em meio a tanta riqueza, que essa roupa luxuosa para ele era simplesmente mais uma roupa. O texto bíblico diz que e ele se regalava com os seus bens. Ele todo dia, diz o texto bíblico, versículo número 19. E todos os dias se regalava esplendidamente. Todo dia na sua casa tinha o melhor. Eu não sei se a sua casa é que nem a casa do pastor Diogo. Mas na casa do pastor Diogo um dia é picanha. No outro dia é maminha. No outro dia é fraldinha. É sobremesa, é pudim. É sorvete. Todos os dias esse cara tinha isso disponível. Ele tinha o melhor. É lasanha, é hoje. É arrumadinho, é hoje. Todos os dias ele tinha a sua melhor comida. Ele tinha a sua melhor sobremesa. Todos os dias ele se regalava esplendidamente. Vivia num extremo luxo. Tudo apontava para a sua riqueza imensa. Mas o texto bíblico continua dizendo: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Perceba o contraste. Diante do versículo 19, temos alguém em extremo luxo. No versículo de número 20, temos alguém em extrema necessidade. É interessante que a palavra para Lázaro, aqui no texto bíblico, ela tem uma importância. Não é meramente um nome. Lembre-se, de todas as parábolas de Jesus, apenas essa parábola nomeia um personagem. E o nome desse personagem é Lázaro. Então a pergunta que deveríamos nos fazer é: se Jesus, a única parábola que ele conta, nomeia uma pessoa e o nome dela é Lázaro, então esse nome deve ter alguma importância. E é exatamente isso. A palavra Lázaro significa Deus ajuda. Mas aqui está a ironia. Como é que o nome desse cara é Deus ajuda e ele é um mendigo? Como é que o nome desse cara é Deus ajuda e, na verdade, um mendigo é a personificação de uma pessoa que está em extrema necessidade? O texto bíblico diz que, versículo de número 20, certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. O versículo número 20
a tradução que eu estou utilizando não espelha muito bem o que provavelmente era a situação desse mendigo. A NVI, que é a nova versão internacional, talvez traduza melhor o que está no original. Lá no versículo número 20, a NVI traduz assim: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Fora deixado um mendigo naquela porta. Por que isso é importante? Porque alguns comentaristas bíblicos têm salientado que esse homem é muito provavelmente um paralítico. Alguém teve que deixar esse mendigo na porta daquele homem rico. Ele fora deixado. Alguém pegou ele e deixou ele lá. O que provavelmente é uma indicação de que esse homem era uma pessoa paralítica. Agora pense, um mendigo paralítico, cheio de doenças. Versículo de número 21. O versículo número 21 diz assim: e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. O que parecia algo que não poderia piorar, você percebe que a situação do mendigo é ainda mais horrível do que você possa imaginar. O texto bíblico diz que esse homem era mendigo, provavelmente paralítico, tinha chagas, cheio de doença, e ainda vinha os cães lamber-lhes as úlceras. Olha, não pense em cão aqui como um poodlezinho balançando o rabo e chegando para ele. E ele vem, meu filho, é só você que pensa em mim. Pense aqui em um cão, em um cachorro, dentro da perspectiva bíblica. Todas as passagens bíblicas que mencionam um cachorro, com exceção de apenas uma, cachorro é mencionado com um sentido negativo. Sempre cachorro está dentro de um contexto visto com maus olhos. Ele traz doenças, ele é um animal impuro, sempre tem alguma coisa que é visto com um sentido negativo. E aqui não é exceção. Por que isso é importante? Tem um comentarista bíblico bem famoso que ele acredita que, na verdade, esse cachorro vem para aliviar a dor desse mendigo. Porque quando ele lambe as úlceras do mendigo, acaba tendo um elemento médico ali, saudável, porque aquilo ali vai curando as feridas dele. Mas no texto bíblico, em outras passagens da Bíblia, sempre cachorro tem um sentido negativo. E o cachorro aqui não é um poodle, não é um pug. Não é um cachorro que você leva no pet shopping para tosar. É um vira-lata. O que está se falando aqui é de um cachorro que é um vira-lata, morador de rua. Vive pela rua, comendo cocô para se alimentar, andando pelo meio de lama. E depois ele vai lá lamber as úlceras, as chagas de Lázaro. Então a situação de Lázaro era uma situação de extrema necessidade, de calamidade total. Mas o texto bíblico diz que ele foi deixado à porta. Eu não tenho como demonstrar isso à luz da Bíblia, mas em muitas passagens da Bíblia, ser deixado à porta era uma espera, na linguagem bíblica, de alguém que esperava receber justiça, receber o que é correto da parte de Deus. Pense, por exemplo, em Mordecai, quando ele revela ao rei Assuero que alguém queria traí-lo. Depois ele vai para onde? Ele vai para a porta da cidade esperar justiça da parte do rei Assuero. Então, na Bíblia, estar à porta de alguém, muitas vezes significava você esperar receber justiça, receber o que é correto da parte de Deus. Então, quando esse homem é deixado à porta daquela pessoa, não é alguém que está na porta da igreja. É alguém que esperava receber o que é correto da parte de Deus. Mas o texto bíblico diz que esse mendigo,
Ele esperava comer das migalhas que caíam da mesa. Simon Kistemaker, que é um comentarista bíblico, ele diz que essa expressão, migalhas que caem da mesa, no mundo antigo, é a ideia de que quando as pessoas estavam se alimentando, na época não existia guardanapo. Então como é que as pessoas limpavam as suas mãos em comidas gordurosas quando melavam suas mãos? Eles pegavam um pedaço de pão e limpavam os seus dedos cheios de gordura. E eles não tinham um prato. Normalmente a gente tem isso em casa, né? A gente tá lá comendo uma carne com osso, terminou, a gente bota num prato de lado. Não, normalmente eles pegavam essa parte, esse guardanapo daquela época, esse pão melado e jogavam debaixo da mesa. Lázaro, diz o texto bíblico, que ele esperava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa. Desse pão sujo. Desse resto. Quem nunca viu um mendigo abrindo um lixeiro, indo pegar o lixo e comendo? Que dor, que sofrimento. Mas a Lázaro não tinha nem isso. Ele esperava, ele tinha a expectativa de comer das migalhas que caíam da mesa. Era um homem que estava em extrema necessidade. Mas continua o versículo de número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A ideia aqui de alguém que é levado para o seio de Abraão, ela traz pelo menos 3 perspectivas. Em primeiro lugar, ser levado ao seio de Abraão traz a ideia de honra. Quando uma pessoa dava uma festa na sua casa, que vinham vários convidados, o que ficava perto do seio do anfitrião, do dono da casa, era o que tinha a maior posição de honra. Lembre-se que naquela época as pessoas não sentavam na cadeira. Eles se deitavam, se reclinavam e comiam ao redor de uma mesa. Aquele que se reclinava mais próximo do seio do dono da casa era o que tinha a maior posição de honra. Então o texto bíblico está dizendo que quando Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão. Ele vai para uma posição de honra. Mas não só isso. Seio de Abraão traz a ideia também de intimidade. Essa palavra seio é utilizada para se referir à relação do pai com o filho no Evangelho de João, no capítulo número 1. Quando diz que o filho estava no seio do pai que o revelou. Ali a expressão traz a ideia de intimidade. Então esse homem que viveu a sua vida em extrema necessidade, quando ele morre, ele está numa posição de honra, ele está intimamente ligado a Deus. E por fim, essa expressão provavelmente também tem a ideia, ou traz a ideia, da esperança escatológica do povo de Deus. Vocês lembram que no Evangelho de Mateus, Jesus disse, muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente para se sentar à mesa com Abraão. E a ideia ali é do banquete escatológico, é do banquete do último dia. Muito provavelmente aqui há esse elemento de esperança futura. Aonde agora aquilo que o povo de Israel tanto ansiava, a esperança do povo de Israel estava sendo desfrutada agora por Lázaro. Entretanto, o texto bíblico diz, continua, morreu também o rico e foi sepultado. Veja o contraste. Morre o mendigo e ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Posição de honra, intimidade e esperança escatológica. Morre o rico e ele foi sepultado. O texto bíblico está claramente contrastando as duas situações. De um lado, você tem agora uma pessoa que está desfrutando da bem-aventurança máxima. Do outro lado, você tem agora um homem que era rico e morreu. Os versículos de número 23 ao 26
nos fala que o sofrimento é permanente. O sofrimento é permanente. Veja o que diz o versículo número 23 ao 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. A primeira coisa que podemos observar nesse texto é que, na época de Jesus, muitos judeus, eles tinham uma perspectiva de que uma pessoa que era rica tinha a aprovação de Deus. Uma pessoa que era pobre, na verdade, tinha a desaprovação do Senhor. Essa era a mentalidade de muitos judeus na época de Jesus. Por isso que a ideia aqui do texto é mostrar uma inversão. Uma pessoa quando morre que é rica, espera-se da parte dos judeus que esse daí, ou de muitos judeus, que esse daí vá para o seio de Abraão. E quando um mendigo morre, espera-se que esse vá para o juízo do Senhor. E a parábola inverte a perspectiva de muitos judeus da época de Jesus, que acreditavam que ser rico necessariamente implicava na aprovação de Deus. Ser pobre necessariamente implicava na desaprovação do Senhor. Entretanto, o versículo número 23 começa com algo que parece um tanto quanto estranho. Diz que esse homem pobre, esse homem rico, quando ele morre, ele está no inferno, em tormento. Ele levanta os olhos e ele vê a Abraão e Lázaro no seu seio. Muitas pessoas aqui podem se perguntar, mas como assim, pastor? Será que quando a pessoa vai para o inferno, ele consegue ver as pessoas que estão no céu? E as pessoas que estão no céu conseguem ver as pessoas que estão no inferno? E outra, pastor, diz aqui que há um diálogo. Será que as pessoas podem conversar? Ei, e aí, como é que tá? Meu irmão, aqui é muito ruim, vai aí em cima. Oxa, que é massa. Será que é isso que a parábola de Jesus está querendo nos ensinar? Entenda o seguinte, as parábolas de Jesus, a gente não pode pegar todos os detalhes das suas parábolas para querer tirar ensinamentos doutrinários. Pense na parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo de número 22, se eu não estiver enganado. Diz o texto bíblico que Jesus fala de um rei que manda convite e as pessoas renegam aquele convite. Ele diz, não tem nada não, esses aí não eram dignos. E ele manda então convidar todas as pessoas que estão pela rua, bom ou mal. E essas pessoas então participam dessa festa desse rei. Mas diz o texto bíblico que tinha um penetra dentro da festa. E o rei, quando viu aquele penetra, o que está fazendo aqui? E ele viu que aquele penetra não estava com roupa digna. Será que Jesus estava querendo ensinar, por essa parábola, que no dia quando estivermos na grande festa, do grande banquete, no retorno de Jesus Cristo, vai ter pessoas que não deveriam estar lá? Será que Jesus está querendo ensinar isso? Claro que não. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Muitas parábolas de Jesus ensinam coisas que a gente não pode pegar os detalhes dessa parábola para tirar ensinamentos doutrinários. Qual a melhor forma, então, pastor, da gente tirar ensinamentos doutrinários das parábolas de Jesus? É ver como essas parábolas se coadunam com os restantes dos ensinamentos das Escrituras. O que é que a Bíblia fala sobre a relação de céu e inferno depois da morte? Além da parábola que Jesus está contando aqui. Então a gente vai vasculhar o que a Bíblia diz sobre como é a vida após a morte, como é a situação de uma pessoa no inferno, como é a situação da pessoa no céu. Para daí a gente estar convicto de que essa parábola está ensinando o que o restante da Bíblia está ensinando. A comunicação entre as pessoas que estão no céu e as pessoas que estão no inferno. Entretanto, a Bíblia não fala isso. Que há qualquer tipo de comunicação entre pessoas que estão no inferno ou no céu. Aqui é simplesmente um elemento literário para Jesus falar do sofrimento intenso que aquelas pessoas tinham. Na literatura rabínica da época de Jesus, o que é a literatura rabínica? Nos escritos dos rabinos, dos judeus mestres da época de Jesus,
Eles contavam muitas histórias de pessoas que viveram após a morte, no tormento e na bem-aventurança. E eles usam esses elementos de pessoas se comunicando. Então Jesus está trazendo elementos da literatura rabínica da época. E esses judeus utilizavam, esses mestres judeus, contavam essas histórias para enfatizar o sofrimento intenso. Então, quando eles queriam falar que uma pessoa que estava no inferno, ele sofria muito, eles diziam, eles sofriam muito, tanto é que eles viam até as pessoas que estavam sendo felizes no céu. Nada mais do que você querer agravar o sofrimento de uma pessoa do que você vendo que a pessoa que você deveria ter ajudado, você não ajudou, ela está na bem-aventurança e você está sofrendo eternamente. Então Jesus está se utilizando dos escritos rabínicos da época. Ele não está querendo tirar princípio bíblico para falar de questões doutrinárias minuciosamente sobre as coisas que aconteciam, ipsis literi, literalmente, todos os detalhes do que acontece da vida após a morte. Entretanto, isso não significa dizer que Jesus não queria ensinar nada aqui. Embora Jesus dificilmente queira ensinar que há comunicação entre aqueles que estão no céu e no inferno, Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Mas o texto bíblico diz que o rico, no versículo de número 24, ele clama e diz assim: então clamando disse, Pai Abraão, mesmo no inferno, esse homem se achava filho de Abraão. Ele achava-se digno de ser chamado filho de Abraão, porque ele identificava a filiação dele com Abraão meramente em termos sanguíneos, meramente em termos físicos. A minha linhagem, quando eu olho a genealogia, eu venho da descendência de Abraão. João, em Lucas capítulo número 3, vocês vão ver que quando ele está pregando, chamando o povo ao arrependimento, alguns estavam vindo até ele, e ele diz assim, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que Deus pode dessa pedra suscitar filhos a Abraão. Então não comece a dizer, eu sou filho de Abraão. Não. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que é filho pelo arrependimento e pela fé de Abraão. Não basta você ser filho meramente sanguíneo. Não basta você simplesmente dizer que vem de uma descendência, de uma linhagem, de uma genealogia que vai bater Abraão. Como disse João Batista, Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha todas as credenciais do mundo para se orgulhar do seu status religioso. Ele diz que é hebreu de hebreus, que é da tribo de Benjamim. Quanto à lei fariseu, todas as credenciais que um religioso da época de Paulo queria ter. Porque lembre-se, o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte se corrompe, as 12 tribos de Israel se dividem em reino do norte e reino do sul. O reino do norte se corrompe muito rápido, com 10 tribos. E no reino do sul ficou 2 tribos, Judá e Benjamim. Então essas tribos do sul eram consideradas as tribos mais fiéis. Então Paulo diz, eu sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, lembra da divisão? Eu faço parte do reino do sul, daqueles que ainda conseguiram permanecer mais tempo fiel. Mas ele conclui dizendo, eu considero tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Todas essas credenciais não são absolutamente nada comparados à minha relação com meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Era isso que esse homem deveria entender. Não adianta você simplesmente ser descendente sanguíneo. Não adianta você ser filho de pastor. Ah, mas eu sou filho do pastor Diogo, sou filho do pastor Elton, sou filho do presbítero Adriano. Não adianta. Ah, eu sou membro da igreja, fundador. A primeira pedra aqui, quem deu a lapada fui eu, pastor. Não adianta. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Necessário nos é nascer
de novo. É necessário que nós vivamos uma vida de arrependimento e de fé constante diante do Senhor. Mas ele diz, pai Abraão. E ele continua, tem misericórdia de mim. Quando a gente vê esse homem nessa situação de extrema calamidade no inferno, a gente começa a ter pena dele. Meu irmão, coitado do bichinho. Tá bom, ele fez muita coisa assim, ele deveria ajudar Lázaro e tal, mas, meu irmão, pro inferno, que negócio drástico. E outra, lá no inferno, um coitadinho pra ir. O bichinho tá chamando pro pai Abraão, tá pedindo misericórdia. Eu não vou dizer nada ao pastor não, viu, mas esse texto aí, eu não sei não, viu. Como é que Deus pode ser um Deus amoroso? Porque o bichinho aí, sofrendo tanto, coitadinho, pedindo misericórdia. É interessante que o texto bíblico, no original, a palavra para misericórdia, ela traz a mesma raiz para a palavra ajudar. Para a palavra, melhor dizendo, dar esmola. É a mesma raiz. Ele agora está pedindo por misericórdia, mas na verdade ele não conseguiu estender essa misericórdia em vida a Lázaro que estava à sua porta. Ele agora quer a esmola, por assim dizer, do Senhor, a misericórdia a uma pessoa que está em extrema necessidade, mas ele jamais ofereceu essa esmola, essa ajuda à pessoa que estava em extrema necessidade enquanto estava em vida. Há uma ironia que o texto quer mostrar aqui. Ele quer misericórdia enquanto a sua vida ele não dispensou misericórdia àquele que estava à sua porta. Mas ainda há algo que nos deixa convictos de que esse homem no inferno ainda era a mesma pessoa. Não é que ele estava no inferno arrependido. Não é que no inferno exista alguém arrependido, gente. Não é que lá no inferno eu estou arrependido, Senhor, estou arrependido. Não existe pessoas no inferno arrependidas. Veja o que o texto bíblico nos diz. O texto bíblico diz que ele fala, manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Ele quer que Lázaro seja o seu serviçal. Mande! Mande quem? Lázaro. Mande ele para lá fazer as coisas para mim. Agora! Ele viveu a vida dele toda em riqueza, em extremo luxo. Todo mundo o servindo. Quando ele morre, ele acha que a realidade ainda é a mesma. Ele acha que lá no inferno, ele ainda tem os seus serviçais. Ele tem aquelas pessoas que estão ali para lhe servir e não ele servir aos outros. Então ele diz para Lázaro, a Abraão, para que Lázaro seja mandado por Abraão, para molhar um pouco de água e ele refrescar o seu tormento. Aliviar o seu tormento. Então perceba o que está acontecendo aqui. Esse homem não está arrependido no inferno. A realidade que ele viveu toda a sua vida, ela transpassa dessa vida presente para o mundo por vir. Ele continua a mesma pessoa que acha que todos devem o servir. Mas o versículo número 25 diz: disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está colocado, agora, porém, aqui ele está consolado, me desculpem, tu em tormentos. Aqui Jesus então mostra a grande mudança. Um homem que viveu em extremo luxo, na regalia do dia a dia, tinha tudo ao seu dispor, agora se depara com a situação completamente inversa na vida após a morte. Um homem que viveu em extrema necessidade nesse mundo presente. Um homem que era a personificação de um necessitado, agora desfruta da bem-aventurança eterna. E o versículo número 26 continua. E além de tudo, está posto um abismo. Essa expressão é interessante. O texto no original traz a ideia de
o que é denominado, na gramática grega, de passivo divino. O que é um passivo divino? É quando Deus é a causa de algo, entretanto ele não é mencionado. Veja que o texto bíblico diz que está posto um abismo. A pergunta é, quem foi que colocou esse abismo? No grego, a expressão é um passivo divino. A ideia é que Deus é a causa desse abismo, muito embora ele não seja mencionado. É Deus quem estabelece o abismo. Por que isso é importante, irmãos? A gente vive numa época onde as pessoas acham que o inferno tem a ver simplesmente com o diabo. Foi o diabo que inventou esse negócio do inferno. É quando a gente chega, as pessoas chegam lá no inferno, o diabo está lá, ei, achando que vai ficar aí, é? O diabo é o chefão do inferno. E o diabo vai olhando, ei, para dentro da cela. O diabo é como se ele fosse um carcereiro, onde ele comandasse todas as alas do inferno, saísse chicoteando as pessoas, mandando nos outros. E Deus não tivesse nada a ver com isso. Mas a ideia bíblica, não só nesse texto, mas como em outros textos, o próprio Jesus vai dizer, temei aquele que pode lançar no inferno tanta alma como corpo. Quem é esse? Que pode lançar tanta alma como corpo no inferno. Aqui é dito que é Deus quem estabelece o abismo. É Deus quem estabelece esse lugar de tormento. Pode ser algo doloroso para muitas pessoas dessa época, mas é uma revelação bíblica. Foi Deus quem estabeleceu. Não foi o homem. Não foi invenção de Satanás. Deus estabeleceu o inferno como punição para a transgressão da sua lei. Como uma satisfação da sua justiça por pessoas terem pecado contra ele e não se arrependerem. Foi Deus quem estabeleceu. Não foi o diabo. Não foram os homens que inventaram isso. Foi o próprio Deus quem estabeleceu. A ideia aqui também traz a ideia de algo que é intransponível. Diz o texto bíblico, está posto um grande abismo. Essa palavra também é importante porque traz a ideia de algo que é intransponível. É algo que você não pode simplesmente, depois que morrer, eu estou arrependido, eu queria ir para o céu. Aí Deus, tá bom, venha. Aí o cara vai para o céu. Aqueles que estão no céu, está muito morgado aqui, eu vou para o inferno. Não existe isso. Está posto um grande abismo, traz a ideia de algo que é intransponível, de algo que é permanente. Não tem como haver trânsito entre essas duas regiões. Não tem como pessoas que estão no inferno passar para o céu, nem do céu passar para o inferno. Está posto um grande abismo. Sei quantos de vocês aqui acompanham quando tem Olimpíadas. E um dos esportes que tem lá na Olimpíada é salto com vara e o salto normal. Não sei se vocês já viram. Salto com vara, vê um cara correndo, uma vara bem grande, uma altura enorme, e ele tem que pular uma varinha que tem lá em cima. Ele corre. E o salto com vara normal, normal é simplesmente você corre, salta o máximo que você puder e cai no banco de areia. Quanto mais alto você saltar, você ganha. Pense no campeão olímpico, o melhor do mundo que já existiu nesse salto com vara ou nesse salto normal. Se ele for para o inferno, ele não tem como nem chegar pertinho de pular o abismo que há entre céu e inferno. É algo permanente. É um abismo de dimensão cósmica. Não tem como você passar de um lado para o outro. Morreu, segue-se o juízo. Para finalizarmos, o versículo número 27 ao 31 nos fala que os vivos possuem o que é necessário para não terem o mesmo destino do rico. Os vivos possuem o que é necessário para não terem o mesmo destino do rico. Veja o que diz o versículo 27. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que esse homem, ele sabia quem era Lázaro. Ele, ao se referir a Abraão, ele diz: manda que Lázaro, ele conhece Lázaro. Não é que ele era tão rico, que ele tinha um heliporto na sua casa e ele saía de helicóptero. Ele nunca viu Lázaro. E o bichinho foi para o inferno. Não, ele conhecia Lázaro. Ele sabia o nome de Lázaro. Ele passava pela porta e via Lázaro. Mas ele nunca ajudou a Lázaro. Isso intensifica a crueldade desse homem diante dos necessitados ou do necessitado que estava à sua volta. E simplesmente ele ignorou. Mas diz o versículo número 30 e o versículo 28. Se alguém dentre os mortos for ter com ele. É interessante que esse texto bíblico é uma acusação indireta, esses dois textos bíblicos, é uma acusação indireta ao próprio Deus. O que é que ele está dizendo? Eu só estou aqui no inferno por falta de informação. Se eu tivesse informação suficiente, eu não estaria aqui não. Então eu peço o seguinte, pai Abraão, que o senhor mande Lázaro ir lá na casa dos meus irmãos, traga a informação de como é o inferno que eu estou sofrendo aqui, não é pouco não. Então traga essa informação para os meus irmãos, para que meus irmãos não venham para aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, se eu soubesse que era assim, eu não teria vindo para aqui. Ele está acusando o próprio Deus. Deus não me deu conhecimento suficiente a respeito de como era a vida após a morte. Porque se eu tivesse esse conhecimento, eu não teria vindo aqui. Esse homem está arrependido? Faz de Lázaro o seu serviçal, acusa o próprio Deus de não dar conhecimento necessário e suficiente para ele estar naquela situação que ele está. Porque se ele desse conhecimento do que realmente era o inferno, ele não estaria ali. Ele está acusando diretamente o próprio Deus. Mas Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. É interessante, irmãos, como essa passagem ela é estupenda à luz de tudo que nós vivemos hoje. Ele tem Moisés e os profetas. Eu me lembro que na minha caminhada cristã, logo no início, eu via muito testemunho. E aqueles testemunhos eletrizantes. Na minha época ainda de internet de escada. E eu descobri na internet de escada daquela época um testemunho de um homem chamado Tio Chico. Quem aqui já ouviu o testemunho de Tio Chico? Um testemunho eletrizante. Esse cara via coisa voar. Esse cara era um cara que acontecia coisas extraordinárias e eu ficava vidrado. Caramba, olha pra aí, velho. Que coisas extraordinárias acontecendo. E no meio do seu testemunho ele disse que certa vez Satanás apareceu para ele e foi falar com ele. Aí ele disse para Satanás, Satanás, meça as suas palavras para falar comigo. Eu digo que está bichosado na bexiga. Eu tenho que ir com ousadia também, graças a Deus eu não fiz isso. Mas eu me empolgava com testemunhos eletrizantes. Eu ficava... Muitas pessoas dentro da igreja é assim. Eles vivem de testemunho eletrizante. Eles vivem como se a fé fosse meramente coisas que acontecem extraordinárias na vida de alguém ou na sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não se converterão, porque eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. A palavra de Deus escrita é suficiente para vivermos uma vida que agrade ao Senhor e que reconheçamos a bondade de Deus. As pessoas muitas vezes dizem assim, olha, eu sou ateu, viu? Mas assim, só é Deus abrir o céu, ele mandar uma bola de fogo, e aí eu vou crer nele. É simples. Ele não é o Todo-Poderoso, ele abre aí, cospe uma bola de fogo, eu digo, eu vou me converter. As pessoas acham que Deus é simplesmente um boneco. Aí Deus, então eu vou fazer para você. Você está querendo muito? Digo, Deus é soberano. Vocês acham que Deus é o quê? Um boneco na sua mão, na minha mão? Mas além de tudo isso, a revelação da palavra de Deus diz que as coisas extraordinárias
muitas vezes foi manifestado ao povo de Deus, e o povo de Deus andou incrédulo diante do Senhor. Quem não lembra do período de 40 anos que o povo andou no deserto? De manhã, quando o povo caminhava, uma nuvem acompanhava o povo por causa do sol, Deus protegendo o povo. De noite, quando o povo parava, tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo e protegia o povo. E mesmo assim o povo era incrédulo. Uma bola de fogo na tua cabeça. E mesmo assim o povo andava em incredulidade constante diante do Senhor. Irmãos, não é o extraordinário que nos leva a caminharmos ou não caminharmos com Deus. É a suficiência da sua própria palavra pregada, a sua palavra lida, a sua palavra escrita. Você que acha que se alguém ressuscitasse dentre os mortos, aqueles irmãos se converteriam. Mas a palavra de Deus diz, não se converte. Porque se eles não se convertem com Moisés e os profetas, com a palavra escrita de Deus, nada de extraordinário o convencerá. Eles têm Moisés e os profetas. Eu me lembro também de um tempo atrás, que antes de eu chegar na primeira igreja que eu cheguei, foi dito lá pelos irmãos que uma pessoa tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele tinha um furo no pé do necrotério. Ele foi chamado para dar o testemunho. A igreja lotou. Era bom alguém pregar nessa parábola depois do testemunho, né? E acabou que o cara não apareceu. Mas as pessoas estão atrás disso. Botem aí um carro de som dizendo, na igreja presbiteriana de Bairro dos Estados, um cara que morreu e tem um furo no necrotério. Você vai ver a igreja cheia. Pessoas chorando saindo daqui. E você diz, foi um avivamento, foi algo extraordinário. A palavra de Deus diz, ele tem Moisés e os profetas. Se a palavra pregada não convencer da justiça e do juízo, não é testemunhos eletrizantes que o convencerão. Um comentarista bíblico falando sobre o que significa ouvir Moisés e os profetas, ele diz, nessa circunstância significa ouvir a ademoestação para não transformar a riqueza no mais alto bem do indivíduo, mas usar a riqueza para o bem, sobretudo para os pobres a quem Deus favorece. Quem já leu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, vai ver que Deus, vez após vez, diz que é para a gente cuidar do órfão, da viúva e dos estrangeiros. As pessoas mais necessitadas da época, Deus constantemente alerta o seu povo, ajude aqueles que estão em extrema necessidade. Tiago vai dizer que a religião pura e sem mácula para com Deus é essa, visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. O que nós podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, a parábola, é uma condenação de um tipo de riqueza específica. A riqueza que fecha os olhos para os pobres e os necessitados. A palavra aqui não está fazendo uma divisão entre esquerda e direita, liberal e conservador ou progressista, não tem nada a ver com isso. A palavra está condenando um tipo de riqueza específico, não é todo tipo de riqueza. Não é como se a gente pudesse concluir, se eu sou pobre, olha pastor, eu vou dizer, então eu vou para o céu, viu? Nunca comi queijo do reino. É só um queijinho coalho ali de vez em quando está em promoção. Então quando eu morrer, Jesus, obrigado, pelo menos me consolou. Eu sou pobre, eu vou para o céu. Não é isso que a palavra está nos ensinando. Nem que a pessoa que é rica necessariamente vai para o inferno. Veja que interessante que o texto diz que quem é que está no céu dialogando com esse homem rico? Abraão. Abraão era pobre. Talvez o homem mais justo que andou aqui na terra depois de Jesus tenha sido quem? Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. E não é porque, então, essa parábola está falando de um rico que vai para o inferno e de um pobre que vai estar no seio de Abraão, na presença do Senhor, que necessariamente todos os pobres irão para o céu e todos os ricos irão para o inferno. Não é isso que a parábola está nos ensinando.
mas é um tipo de riqueza ou um tipo de uso da riqueza específico. É a riqueza que fecha os olhos para aquelas pessoas que vivem em necessidade. Darbock diz assim: o rico não é condenado por ser rico, mas porque caiu no estado de coma da insensibilidade que a riqueza muitas vezes produz. Ele ficou só pensando em sua própria alegria, lazer e comemorações, e deixou de reagir ao sofrimento e à necessidade dos outros ao seu redor. Ele simplesmente ignorou. Não é que quando Lázaro estava à sua porta, ele andava e sem querer ele dava um chute em Lázaro. Ele não dava chute em Lázaro, ele não cuspia Lázaro. Ele não fazia nenhuma maldade com Lázaro. Ele simplesmente ignorava aqueles que estavam à sua volta em necessidade. Foi isso que o tornou apto para o inferno. Foi simplesmente ignorar a necessidade daquelas pessoas que estão à nossa volta. Será que o seu e o meu egoísmo, com os bens que Deus nos deu, está nos cegando às necessidades daqueles que estão às nossas portas? Segundo lugar, o inferno é muito real para desaparecer dos nossos discursos. Em que pese algumas coisas que é mencionado sobre a relação entre a comunicação do rico e Lázaro, do rico e Abraão, nesse texto, seja algo que muito provavelmente não se dá na vida após a morte, o ponto é claro: há um abismo permanente, há um sofrimento e uma alegria permanente. E o inferno é uma doutrina que não deveria sair das nossas bocas, porque não saiu da boca de Jesus. Eu já mencionei isso aqui em outros sermões. Ninguém falou mais do inferno que Jesus na Bíblia. Ninguém. Nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém. Jesus foi o personagem que mais tratou sobre o inferno em toda a Bíblia. Por quê? Porque o inferno é algo sério. E ele queria alertar o povo desse lugar de tormento eterno. Será que seríamos nós mais sábios do que o Senhor em tirarmos do nosso discurso os ensinos sobre o inferno que tem na própria palavra de Deus? Devemos sempre recorrer. Mas as pessoas não gostam, ficam acanhadas. A gente não está preocupado em como as pessoas irão se sentir. A gente está preocupado em como Deus quer que a gente comunique a sua verdade àqueles que precisam. Hernandes Dias Lopes diz algo mais ou menos assim quando ele prega sobre essa palavra. É melhor você ouvir essa palavra ruim sobre o inferno do que você ir para o lugar ruim do inferno. Terceiro lugar, a história tem um propósito: nos advertir de que o inferno está cheio, repleto de pessoas que achavam que não estariam lá. Perceba que esse homem, se você é um calvinista, chegasse para esse homem, você perguntaria: olha, você está perto de morrer, você tem convicção da sua salvação? Nem faz isso. Você tem convicção da sua salvação? O que é que esse homem falaria, esse rico? Tenho convicção da minha salvação, sim. E o que é que tem? Você pode ter convicção da sua salvação e você vai para o inferno com sua convicção em tudo. Porque sua convicção pode ser meramente falsa. Se não estiver de acordo com o que a Bíblia revela, o que é o fruto do Espírito, o que é o fruto do arrependimento verdadeiro na vida de um crente. Eu não estou dizendo que isso é algo impróprio você perguntar a alguém se ele é convicto da sua salvação, mas isso é insuficiente. Se a vida de uma pessoa declara exatamente o oposto do que ela está professando, não vale de absolutamente nada a sua profissão. E essa é uma verdade que nós devemos cuidar do nosso coração. No inferno está repleto de pessoas que não acharia que estariam lá. Terceiro, o rico está no inferno não está no inferno por causa do que tinha feito, mas antes
pelo que deixara de fazer. Isso é algo importante também para as nossas vidas e para a nossa época. Porque a gente se depara com várias pessoas que não têm compromisso com a nossa igreja local, nem com nenhuma igreja bíblica. Desconsidera os ensinamentos da palavra de Deus em termos de você viver em comunhão com os irmãos, você amar o Senhor junto com os irmãos. E a gente, mas eu não preciso ir não, eu estou com meu Deus aqui na minha casa, eu não fumo, eu não bebo cerveja, eu não faço nada dessas coisas ruins não. As pessoas acham que é meramente você fazer certas coisas ruins que você necessariamente vai para o inferno. Quando você deixa de fazer coisas boas, você também merece o inferno. Eu também mereço o inferno. Esse homem aqui não tomava cervejinha. Esse homem aqui não fumava derby suave. Esse homem aqui, diz o texto bíblico, que ele fazia apenas uma coisa: ignorar aquela pessoa que estava à sua porta em necessidade. Ele simplesmente ignorou, fez vista grossa. Simplesmente pegou os seus bens e utilizou para brincar com seus filhos no Mirabilândia, para brincar com seus filhos nos parques, no shopping, no cinema, e simplesmente desconsiderava absolutamente tudo que estava à sua volta. Quinto lugar, a capacidade de enxergarmos a necessidade ou os necessitados à nossa volta é uma marca do verdadeiro discipulado. Só os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo conseguem se compadecer daqueles que estão em extrema necessidade. Só o verdadeiro discípulo de Jesus sabe abrir mão daquilo que muitas vezes iria ser algo bom para a sua família, mas não necessário, para aliviar a dor daqueles que estão à sua volta. E isso é marca do verdadeiro discipulado com Jesus. A pessoa pode ter isso e não ser discípulo de Jesus, mas um discípulo verdadeiro de Jesus não pode seguir a Jesus e não se compadecer daqueles que estão em extrema necessidade. Daqueles que estão passando por necessidade. Será que o seu olhar consegue ser um olhar que consegue enxergar as pessoas que têm vivido na nossa igreja em necessidade? É um irmão que ele só vem com a mesma roupa. É um irmão que falta o domingo, o outro para não, sabe? Não, pastor, eu não estou vendo. E muitas vezes ele não está vindo porque ele não tem roupa. E a gente não consegue observar isso. A gente não consegue ver essas coisas. Porque a gente está tão voltado para nós mesmos, para os nossos compromissos pessoais, que a gente não consegue enxergar a dor daquelas pessoas que estão à nossa volta. Mas o verdadeiro discípulo de Jesus, ele consegue ver a dor do necessitado, se compadecer, abrir mão muitas vezes de algo que privilegiaria os seus próprios filhos e a ele mesmo, para abençoar aquele que está à sua volta. Eu me lembro de um pastor que ele estava passando por um problema financeiro. E ele chegou a um pastor aí, bambambam daqui de Pernambuco, da teologia reformada, ele é o craque. Ele começou a conversar, compartilhar, e o pastor ouvindo. Quando ele pediu ajuda financeira, o pastor com a teologia reformada dele e tudo. Que cristianismo é esse? Que a gente vê uma pessoa em extrema necessidade, pode ajudar e não ajuda. De que vale os 5 pontos do calvinismo? De que vale a crença bíblica na soberania de Deus, enquanto você ignora aqueles que estão à sua volta em extrema necessidade? Mas esse homem da parábola, o rico, ele queria uma religião que não muda a sua vida. Comentando sobre isso, Jamie Edwards diz assim: o que ele quer da religião, para ele mesmo e seus irmãos, não é uma religião que mude os seus atos, mas uma que o poupe das consequências de seus atos. Cirúrgico. Esse homem não estava preocupado em ter a vida dos seus irmãos mudada. Olha, diga a esses irmãos que eles precisam mudar a vida deles. Que eles precisam tomar um rumo diferente. Eles precisam ajudar os necessitados, os pobres. Ele não está preocupado com nada disso. Ele estava preocupado simplesmente com uma coisa: eu quero uma religião que me livre das consequências do inferno. Ponto. Quer saber se precisa mudar a vida? Não estou nem aí. Eu quero simplesmente uma religião que me livre das consequências
eternas da desobediência. Será que é isso que você quer da religião cristã? Meramente um escape do inferno? Ou a religião bíblica que você quer é a religião revelada na palavra de Deus? Uma religião que muda as nossas estruturas, que muda o nosso modo de pensar a respeito do dinheiro, que muda o nosso modo de pensar a respeito do trabalho, que muda o nosso modo de pensar e de tratar os nossos vizinhos. Qual é a religião que você quer? A religião meramente humana, que quer livrar das consequências do inferno? Uma religião que lhe livra das consequências do inferno, mas também lhe livra de você mesmo, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A última aplicação. A penúltima. Devemos acreditar na suficiência da palavra de Deus. Isso é algo claro aqui, meus irmãos. A palavra de Deus nos convoca a crermos, a confiarmos nela. Não é meramente porque alguém disse, é porque ela é a palavra investida de autoridade e revelada pelo próprio Deus. Porque homens de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É por isso que nós devemos acreditar na sua palavra. A gente não precisa de um grupo de pastores se reunindo para conferir a autoridade da palavra de Deus. Nós não precisamos de um papa para conferir a autoridade da palavra de Deus ou complementar a palavra de Deus com algum ensinamento que a palavra de Deus não disse. Ou esclarecer o ensinamento da palavra de Deus. Não. A Bíblia é suficiente. A palavra de Deus é suficiente para um caminho que agrade ao Senhor e nos leve a uma vida de verdadeira fé. Agora sim, nossa última aplicação. O tema tarde demais permeia toda a narrativa dessa parábola. Comentando sobre isso, Craig Blomberg diz assim: mais importante ainda é a observação de que o tema tarde demais permeia todos os trechos dessa passagem, entrelaçando-a de tal maneira que forma uma unidade coesa. Preste atenção no que ele vai dizer. O rico presta atenção em Lázaro tarde demais. Vê o abismo intransponível tarde demais. Preocupa-se com os irmãos tarde demais. E dá ouvido à lei e aos profetas tarde demais. Muitas pessoas acham que têm a vida em suas próprias mãos. Ah, pastor, eu não quero servir ao Senhor agora não. Deixa eu completar aí pelo menos meus 50 anos, já está velhinho, não tenho mais nada para fazer da vida. Aí eu vou seguir ao Senhor. Você não tem domínio sobre a sua própria vida. De repente, pum, a sua vida se esvai. E se você não se arrependeu e depositou a sua fé em Jesus Cristo, você vai receber o juízo eterno do Senhor. A Bíblia nos apresenta a história de alguém que provou os horrores do inferno na cruz do Calvário. Ele nos diz sobre alguém que veio, ela nos diz sobre alguém que veio dos mortos, ao ressuscitar o terceiro dia. Fala de um discípulo que pedia para tocar no seu mestre, mesmo após seus amigos afirmarem que o tinham visto. Seu mestre então aparece para eles e diz: mas bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé queria tocar. Os discípulos tinham dito: confie na palavra que eu estou dizendo a você, que é a palavra de Deus. Ele dizia: não, eu quero tocar, eu quero ver, eu quero apalpar, eu quero sentir. Quando Jesus se revela para ele, diz: bem-aventurado, mas bem-aventurado os que não viram e creram. É nisso que devemos nos apegar. Não é em uma fé cega, mas num Deus que é todo confiável e que fala em sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 e 4, nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos em confiança fiel ao nosso Salvador. Vamos orar, Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha esquadrinhar os nossos corações, ó Pai. Quantas vezes nós utilizamos os bens que Tu nos deu de modo tão inapropriado, ó Pai. Ignorando aqueles que precisam, deixando de ajudar aqueles que estão em necessidade. Ajuda-nos, ó Senhor,
a mesmo em meio à nossa escassez, ajudar aquelas pessoas que estão mais escassas do que nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz verdadeiros discípulos que amem a Ti acima dos nossos próprios bens, ó Pai. Que vejamos os nossos bens simplesmente como uma forma de administrar para a Tua glória e o benefício daqueles que precisam. Muda-nos, ó Senhor. Convence-nos, ó Senhor, de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso bem precioso, ó Pai. É assim que nós te oramos, em Cristo nosso Salvador. Amém.